Boa tarde a todos. Meu nome é Kemi Fujiki, estou no Japão há mais de 20 anos. Gostaria de estar me auto-apresentando agora, antes de fazer a explicação dos produtos. E desde quando eu vim para o Japão, depois de eu estudar, eu vim com 14 anos e já fui para a escola no Chugaku. Eu achei que eu poderia estar estudando desde o primário, que a gente escutava no Brasil, que as pessoas que vinham para o Japão estudavam e elas aprendiam a ler, escrever e voltavam para o Brasil, tudo falando Nihongo. Aí eu achei que eu ia fazer a mesma coisa, ia entrar na escola e ia saber sair falando Nihongo, mas não foi bem assim, né? Então eu estudei no Chugaku o segundo ano e o terceiro ano e já fui para a fábrica. Então, desde quando eu comecei a estudar, até depois que eu terminei o estudo, até eu ter a minha primeira filha, só tenho uma filha, eu trabalhei muito mesmo. Então, o meu nome era Zangyo e o sobrenome era Shukin. Então, eu trabalhei muito, gente, mas é que eu queria, quando eu tivesse a minha filha, eu queria estar ficando com ela, porque eu vi a passagem das minhas irmãs, delas estar cuidando das filhas e tendo que voltar para a fábrica de novo, trabalhar e ter que deixá-las em casa. Então, essa dor de ver os filhos, o filho naquela idade de 1 ano ter que deixar na creche e você ter que ir trabalhar, eu não queria isso para mim. Então, eu falei, não, eu vou trabalhar, isso é falta de organização, eu pensei. Se você organizar e você programar tudo certinho, você consegue estar ficando com seus filhos, né? Então, foi o que eu trabalhei muito mesmo. Se tivesse Zangyo, eu estava de Hirukin, tinha o Yakin, estava faltando gente, eu ficava junto com o Yakin, gente, eu fazia isso. Então, eu trabalhei muito, mas mesmo assim, eu não consegui estar, quando a minha filha nasceu, eu não consegui estar deixando esse residual para mim poder estar deixando eu ficar com ela. Então, quando ela completou 1 ano e meio, eu tive que voltar a trabalhar, porque eu comprei uma casa também aqui no Japão e a minha despesa começou a aumentar muito. Então, eu tive que voltar a trabalhar para estar ajudando meu marido nas despesas de casa. Então, a única coisa que eu encontrei dentro desse mercado foi, para mim, no Japão, mesmo trabalhando, eu não consigo ter um residual, então o que eu encontrei foi o marketing de rede, que era a única chance que eu, sem capacidade, sem estudos, porque eu acabei de estudar e já fui para a fábrica, e o que sobrou para mim realmente só foi isso. Então, é por isso que eu estou me esforçando bastante para estar desenvolvendo a Atomy e levando essa oportunidade para as pessoas que também procuram por uma vida melhor e para estar ajudando a sua família também. Então, hoje eu gostaria de estar apresentando para vocês os suplementos da Atomy. Então, o primeiro que eu gostaria de falar hoje é o ômega 3. Então, o ômega 3 da Atomy, ele reduz os metais pesados e substâncias nocivas, e ela tem a cápsula de vegetal, que ficou mais fácil da gente estar consumindo. Então, as tendências no mercado de saúde no Japão. Então, é a demência, que seria o Alzheimer, que seria 5 milhões de pessoas pegam essa doença aqui no Japão, né? Então, a demência do tipo de Alzheimer é o mais comum no Japão e tende a aumentar a cada ano. E também tem a síndrome metabólica, que são 20 milhões de pessoas, que existe um risco aumentado de desenvolver lesões vasculares, como infarto agudo, miocardíaco e acidente vascular cerebral. E a síndrome da locomotiva, que seria 50 milhões de pessoas, conforme tem no Japão, ele pega essa doença, né? Então, ele aumenta devido aos órgãos motores prejudicados e enfraquecidos. E as doenças típicas são a osteoporose e as doenças nas articulações. E um dos percentual aqui no Japão da obesidade. Da idade de 25, de 29,5% de homens e de 19% para mulheres. E esse percentual vem aumentando continuamente, né?
E estudos mostraram que o ácido gráfico do ômega 3, ele faz com que nessa parte do metabolismo ele acelere e melhore nessa parte como é que fala? Da obesidade, isso. E sobre os ácidos graxos do ômega 3, ele é indispensável para o funcionamento normal do cérebro e dos nervos, ajuda a regular o ritmo do coração, retarda a arteriosclerose, reduz o colesterol e os níveis de gordura neutra, reduz a viscosidade do sangue e abaixa a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. Então, os ácidos graxos do ômega 3, ele tem esse DHA, que eles são necessários para o desenvolvimento do cérebro infantil, e o EPA, que é importante para manter a saúde dos sangues e dos vasos sanguíneos. E E o tipo de óleo que a gente usa ele tem o óleo de peixe, que é o RTG, que é o ômega 3 com redução de metais pesados e substâncias nocivas. Por ele ser pregado num local mais profundo, ele é do Atlântico, então é livre de indústrias onde não tem muita poluição. Então ele é retirado da anchova do Chile e o único extrato de óleo fresco do mundo de anchovas frescas em pescadas e com esse certificado específico. Ela tem a tecnologia patenteada, que ela minimiza as impurezas e metais pesados ao máximo e minimiza o valor padrão do colesterol ao limite. E ela tem essa tecnologia para concentrar altamente o ômega 3 em até 80% com a nossa própria tecnologia. Ele cristaliza o óleo de peixe com a baixa temperatura para separar e concentrar de forma eficiente os ácidos graxos. E os tipos de ômega 3 que a gente tem, ele tem o saturado, insaturado e o ômega 3, ele da Atom, ele tem a purificação de pequenos peixes do ecossistemas e a mais recente tecnologia que restaura a morfobia molecular natural que os seres humanos ingerem. E a purificação adicional do tipo TG glicerol, mais o ácido graxo saturado, reduzindo as impurezas e ácidos graxos saturados que aumentam o risco cardiovascular e o risco cardiovascular. Essa daqui é a tecnologia patenteada. E as anchovas, ela tem a matéria-prima do ômega 3, que utiliza sargias com baixo teor de metais pesados, né? Que ela dentro de um ano, ela já menos de um ano, ela já é recolhida, né? Além de remover impurezas com tecnologia patenteada, atende aos padrões metais pesados da Organização Internacional considerada mais rígida. E as cápsulas dele são de vegetais. Então, ele derrete, sendo de vegetal, essa cápsula ela derrete e absorve rapidamente. E essa gelatina ela é livre de alergia, então ela não tem cheiro e não tem gosto também, e é fácil de estar ingerindo. E as cápsulas, elas são macias e de plantas que podem ser ingeridas por pessoas com alergias a gelatinas e por vegetarianos. Tem excelente resistência ao calor e é estável. Então é difícil que aconteça da gente estar deixando ele dentro do carro um tempo e ele ficar com anormalidade no formato. A desintegração da cápsula é rápida e ela absorve e digere rapidamente. E não há necessidade de rotular que são, por ser de gelatina, quem tem alergia, ela consegue estar consumindo esse produto.
Então, esse produto ele é recomendado para aqueles que estão preocupados com o estilo de vida, aqueles que comem muito fora e não se alimentam muito de peixe, e aqueles que hesitam em subir na balança. E também aqueles que querem se manter jovem para sempre, e para aqueles que continuam vivendo querem continuar vivendo abundantemente. O nosso ômega 3 da Atomy, ele é 4.980 e tem 20.000 PVs e ele dá para 3 meses. Agora, o próximo produto é o cálcio. O cálcio da Atomy, ele é derivado de algas marinhas. Então, ele tem dentro dele também tem o magnésio e a vitamina D. E como funciona o cálcio? Ele é usado como material para os ossos e dentes, apoia o corpo, protege os órgãos internos e produz sangue. O funcionamento do cálcio, ele regula não apenas os componentes dos ossos e dentes, mas também as funções fisiológicas do corpo e estabiliza as funções nervosas. E o cálcio, ele armazenado, deixando armazenado, ele constitui os ossos e os dentes. Então, ele tem a formação de um ciclo de formação óssea suficiente e protege e opera o corpo humano normalmente. O cálcio funcional, ele está presente no sangue. Ele tem o controle muscular, liberação de neurotransmissores e a coagulação do sangue e a prevenção de arteriosclerose e da estabilidade dos nervos. A falta do cálcio ele pode causar deficiência por ingestão alimentar inadequada ou a má absorção nos intestinos. A deficiência da vitamina D pode levar à deficiência de cálcio porque requer vitamina D para absorção. Então, os sintomas de deficiência de cálcio pode causar raquitismo, perda de óssea e osteoporose em crianças. Pode causar muitas doenças como hipertensão, arteriosclerose cognitiva, doenças cognitivas, distúrbios imunológicos, diabetes, obesidade, tumores, degeneração da cartilagem e a osteoartrite. Além disso, espasmos musculares. E uma das diferenças dos ossos aqui temos a foto de um osso saudável e o osso com baixa densidade óssea, né, que falta de cálcio. Pela falta de cálcio, eles tiram o cálcio do próprio corpo, que eles vão pegando do ósseo ou dos nossos dentes, né? Então, aqui tem um exemplo da formação óssea, que são esses osteoclastos, que ele está presente no sangue e ele começa a corroer os nossos ossos. E quando ele libera o ácido junto com o oxigênio e começa a derreter. Então, à noite, quando a gente para de trabalhar, ele entra com esse osteoclastos, que ele cria um núcleo de colágeno e uma cola, e ele refaz novamente o cálcio, é aderido e um novo osso é formado, né? E quanto à ingestão de cálcio é importante. Na primeira infância e adolescência, com muito ganho de altura e peso. Período de lactação, que requer ingestão de cálcio reduzido durante a gravidez e cálcio perdido durante a lactação. E depois dos 40 anos também, quando a densidade óssea começa a cair drasticamente. Pessoas de meia idade e idosas que tendem a ter ossos fracos, e pessoas idosas, especialmente mulheres, envelhecem quando o equilíbrio hormonal ele oscila. Embora os nutrientes e minerais estejam preenchidos, o cálcio, aqui tem um gráfico da falta do tanto de certas idades, das faixas etárias, e todas as faixas etárias ela contém essa falta de cálcio no corpo. Nenhuma faixa etária conseguiu atingir a necessidade de cálcio do corpo. Então, para nossa ingestão, recomendado de cálcio de 700 a 800 miligramas.
Então, 350 a 400 miligramas são necessários a partir dos suplementos. E a quantidade de ingestão estimada de cálcio é de 680 a 900 por dia com o nosso cálcio da Atomy. E dependendo da idade, a taxa de absorção que pode ser absorvida pelo corpo, ele também muda. Então, na nossa primeira, na infância, é o tempo que o cálcio ele é mais absorvido, né? Então, dentro do nosso cálcio da Atomy, a gente tem as substâncias que auxiliam na absorção do cálcio, que é a vitamina D, que é eficaz quando tomado junto, porque promove a absorção do cálcio no intestino e na substância e auxilia na produção ao apoiar a deposição dos ossos. O magnésio também, que ele atua no osteoblastos do osso para regular a quantidade que entra no osso. E a vitamina C, que também é um produto eficaz, que ele é indispensável para a formação pelo colágeno, ele faz a ligação dos ossos e músculos, e é por isso que é eficaz quando tomado em conjunto. Então, o cálcio ele é necessário para a formação óssea e dentária. O magnésio ele forma os ossos e dentes e ajuda o funcionamento normal de muitas enzimas do corpo e a produção de energia, e necessário para manter a circulação sanguínea normal. E a vitamina D, necessário para a absorção de cálcio e a formação óssea no trato intestinal. A característica do cálcio. O da Atomy ele usa cálcio de algas marinhas com alta taxa de absorção. Ele contém nutrientes que ajudam na formação óssea e alimentos nutricionalmente funcionais, como cálcio, magnésio e vitamina D. E com 4 comprimidos, a gente consegue estar colocando 400 miligramas de cálcio, 200 miligramas de magnésio e 1,65 a 4,5 de vitamina D. E o nosso cálcio da Atomy ele tem 15.000 PVs e custa 2.730. Então, eu tenho um exemplo aqui desse cálcio da Atomy, que uma pessoa com 4 dias de uso, ela conseguiu abaixar 3 quilos. E também ela tinha bastante... sangrava muito o nariz dela. E mesmo indo ao médico, ela não conseguia estar resolvendo esse problema, né? Tomando remédio. E com o cálcio da Atomy, hoje, mesmo ela suando o nariz, ela não tem nenhuma... esse problema já sarou completamente, né? E ela agradece por ter conhecido a Atomy. Muito obrigada a todos.